tema de hoje nos chama, nos convoca a uma reflexão a respeito assim, da nossa vida. Na verdade, a gente vem à casa espírita, como vai à igreja de qualquer denominação, para procurar algumas respostas. Respostas essas que muitas das vezes, a maioria das vezes, nós já sabemos e que é necessário um start, uma partida, um início assim dentro de nós. Esse início, o detonar desse processo acontece de várias formas. Quando nós passamos por determinadas situações de sofrimento, por determinadas situações de acidentes, de doenças, de perdas, né? E então são momentos assim que a gente começa a refletir qual o nosso papel nessa vida. Todos nós temos, antes de reencarnarmos, uma programação. Nós trazemos um roteiro, uma bula, um mapa. E esses sinais são dados a gente através da consciência e das coisas que acontecem com a gente. Em princípio, é bom nós sempre lembrarmos que nós somos um espírito encarnado. Nós não somos, com todas as nossas possibilidades, a personalidade que nós estamos momentaneamente nos apresentando uns aos outros. Primeiro, nós somos eternos, né? Nós apenas desencarnamos. A vida é eterna. Às vezes as pessoas dizem assim: quando eu partir para a eternidade, quando eu for para a eternidade, nós já estamos na eternidade. Nós somos eternos. Isso tem duas situações. Primeiro, pode ser assustador para muitas pessoas, né? Uma vez uma senhora me disse assim: mas não vou morrer não. Eu falei assim: não. Ela falou assim: mas eu estava doida para morrer, para descansar, para dormir o sono eterno. Eu falei: minha amiga, sinto muito desapontá-la, mas isso não vai acontecer. Muitas das vezes o espírito que forjou essa cultura, que assimilou essa cultura através de alguns segmentos religiosos, quando desencarnam, eles entram num processo de auto-hipnose e entram mesmo num sono muito profundo. São aqueles que ficam naquelas câmaras que nós vimos no filme Nosso Lar. Vocês estão lembrados? Então os benfeitores espirituais todo dia vão lá e vão ver quem acordou. Às vezes há um certo estímulo, há uma energização, há um passe, ou às vezes há um acalmar, alguém que está com um sono um pouco tumultuado, né? Então, na verdade, quando a gente desencarna, a gente passa por um processo de esquecimento momentâneo da nossa vida atual, né? Quando nós passamos, às vezes nós sofremos de acidentes, nós somos, quando desencarnamos por acidente, momentaneamente nós sofremos uma certa perturbação. Mas imediatamente somos recolhidos pelos enfermeiros espirituais, pelas ambulâncias espirituais, pelos médicos espirituais. Então ficamos momentaneamente num pronto-socorro espiritual até que despertemos. É muito comum as pessoas que passaram por determinadas doenças, elas ainda conservarem uma memória espiritual de sofrimento ou de sintomas daquelas doenças que viveram ou que desencarnaram. Ali na mesa mediúnica é muito comum
nós encontrarmos os irmãozinhos doentios, os irmãozinhos sofredores, porque eles ainda conservam essa memória espiritual. E aí quem está atendendo, quem está orientando, quem está fazendo um esclarecimento espiritual, pergunta para essa pessoa: ah, mas o que aconteceu com você? Ah, eu sofri um acidente, o cavalo vinha, caiu do despenhadeiro. Aí a pessoa: quando foi isso? Ah, em 1262. 1262. Aí o espírito leva um choque quando a pessoa que está fazendo o esclarecimento fala assim: mas nós não estamos em 1262, nós estamos em 2012, né? Aí o espírito leva aquele choque assim, que não entende, geralmente ele não entende, e aí o que se faz? Quem está fazendo o atendimento ali na sala mediúnica, junto com os benfeitores espirituais, provocam um processo de sono hipnótico. E esse espírito, então, passa por um período de sono, um período esse que não é computado com os mesmos parâmetros da nossa dimensão, parâmetros de tempo, por exemplo. Até na nossa dimensão mesmo tem diferença. Os judeus, o calendário dos judeus é 5.000 e tanto. O nosso calendário cristão, nós estamos em 2012. O calendário chinês, eu nem me lembro em que data, não sei se é 8.000 e tanto. Então, a contagem do tempo é fruto da cultura de um povo em determinado tempo, em determinado espaço. No plano espiritual, não existe essa mesma configuração de tempo. O que existe é uma questão de intensidade ou não de sofrimento ou de bem-estar. Então, a pessoa pode estar desencarnada e passar por determinadas situações, determinados sofrimentos, que na nossa contagem de tempo pode durar um mês, uma semana, um dia, 2 anos, 3 anos, 400 anos, ou pode demorar 10 minutos, porque o que vai ser avaliado é exatamente a intensidade daquela situação que aquele espírito está vivendo, né? Então, nós vemos que a nossa passagem aqui na Terra, a nossa estadia aqui na Terra, é uma coisa assim que é um piscar de olhos na eternidade. Nós temos a eternidade, né? Então essa senhora, ela ficou muito triste, ficou muito desapontada, porque falou assim: puxa, eu pensei que eu ia descansar e tal. Já com outra pessoa que eu conversei, falou: ai, que bom, eu não vou morrer, então vou ver vovó, vou ver titia, vou ver Didinha, vou ver meu filho, vou ver minha filha. Então vocês veem como que nós temos essa questão ainda muito pouco falada, não só nos outros segmentos religiosos, como às vezes até também na casa espírita, né? Então, essa questão nossa da passagem aqui é uma questão que nos leva assim, a pensar várias coisas. O que nós estamos fazendo aqui? O que eu estou fazendo com esse núcleo familiar? O que eu estou fazendo nesse núcleo profissional? Por que eu moro nessa cidade? Por que aconteceram determinadas coisas nessa cidade há pouco tempo com as pessoas que nós conhecemos ou que foram parentes, não é? As nossas perdas, os vários tipos de perdas, porque na verdade existia todo um processo antes de encarnarmos e vai continuar existindo um processo, esse mesmo processo, ao desencarnarmos. É como se nós estivéssemos aqui num grande sono, num grande sonho, né? E é de uma realidade tão grande que quando nós sonhamos à noite,
o sonho para a gente tem uma verdade e uma realidade assim incrível, na hora que a gente está sonhando, né? Então nós vivemos uma situação semelhante, porque na verdade nós desencarnamos todas as noites. Ao dormirmos, nós nos desprendemos do corpo físico e temos parentes e amigos em outros países. Nós temos outros núcleos familiares, biológicos, que nós não conhecemos, porque as necessidades nossas de reencarnar nesse tempo, nesse espaço, em determinadas condições, bem fechado, assim, num zoom bem fechado, é uma programação de acordo com aquilo que nós temos mais necessidade de avançar. Eu, por exemplo, dei aula há 40 anos. Durante 40 anos eu lidei com jovem, conversei com jovem, dei aula de história, fui orientador educacional. Aí eu fico imaginando, por quê? Porque naturalmente em outras encarnações eu desorientei muito jovem, eu fiz tudo ao contrário, né? Então eu vim nessa condição para tentar fazer alguma coisa. Eu já contei aqui a história de um amigo meu, que é médico ortopedista, que ele falou assim, não aguento mais consertar a gente. Aí, depois ele virou para mim, ele falou assim, poxa, eu devo ter quebrado muita gente, porque todo dia tem um monte para eu colar. Eu falei assim, deve ter quebrado mesmo. Agora, isso é motivo para entrar em depressão? É motivo para... Não. Porque qual é a história da humanidade? A história da humanidade é uma história de guerras. É uma história de raptos. É uma história... até há pouco tempo, era até visto como romântico o cara raptar a mulher. Tem o rapto das Sabinas, né, um dos povos, os sabinos, os etruscos, os romanos que povoaram Roma. Eles raptavam as mulheres e até era comum, eles precisavam povoar. Então, isso ainda é comum hoje, a mulher fugir com o homem fugir com a mulher, às vezes é raptar. Eu não estou falando de sequestro por extorsão ou falso sequestro, como a Carminha fez, não, entendeu? Estou falando em rapto, assim, que era considerado romântico, né? Então, nós vivemos numa história de guerras, nós vivemos numa história de saques. A colonização do Brasil foi uma colonização. Martim Afonso de Souza chegou aqui em 1503 com 3 objetivos: explorar, colonizar e saquear. Exploração, saque e colonização, né? Então, e quase todos os europeus que vieram aqui para a América, o objetivo era isso. Eles procuravam um novo caminho para as Índias, onde tinha as especiarias, tinha o marfim da África, tinha a porcelana da China, os tecidos da Pérsia, os brocados, tudo isso que se vendia. E eles passavam por um estreito, né, lá no Bósforo, e os turcos, que eram um povo que estava, um dos povos bárbaros, tomaram a cidade de Constantinopla em 1553, que era o porto onde se fazia o comércio entre a Europa e o Oriente. Então foi necessário descobrir um novo caminho marítimo para as Índias. E aí, quem estava mais apto? Os povos que estavam virados para o mar, Portugal e Espanha, né? Daí as grandes navegações que culminaram com, entre aspas, a descoberta do Brasil e descoberta da América. Porque, na verdade, eles não descobriram nada, que o povo já estava morando aqui. É a mesma coisa que chegar um marciano amanhã e falar, descobrimos a Terra. Como descobrimos? Temos nós aqui, cara pálida. Já temos nós aqui, os terráqueos, como se descobriu. Então, os europeus não descobriram nada, né? Eles apenas exploraram. Então, vocês veem que a história, ela é feita de guerras, ela é feita de exploração, de saque. Aí